já é boa tarde, pessoal. Eu sou a Marilda, como ela disse, eu sou aluna do Instituto de Medicina Tropical. Vou apresentar o meu trabalho de iniciação científica, cujo título é Obtenção e Caracterização Molecular de Mutantes de Leishmania resistentes ao análogo de purina tubercidina. O meu orientador é o Dr. Paulo Cotrim e a co-orientadora é a Juliana Otto. Provavelmente vocês já conhecem, mas leishmaniose são doenças causadas por protozoários do gênero Leishmania. Ela ocasiona lesões cutâneas, mucosas e viscerais. Quanto à epidemiologia, o endemismo é presente em todos os continentes. Ela é presente em mais de 88 países, afetando mais de 12 milhões de pessoas. Então, conforme a Organização Mundial da Saúde, ela é um importante problema de saúde pública. O tratamento dessa doença, ele foi desenvolvido há mais de 50 anos. É baseado no uso de antimoniais trivalentes, que foram substituídos por antimoniais pentavalentes, que são mais eficientes e um pouco menos tóxicos. Há também uma segunda linha de tratamento, é a base de anfotericina B e a pentamidina. Entretanto, esses tratamentos também apresentam muitos efeitos colaterais. Atualmente, há uma droga, ela foi originada como droga anticâncer, a miltefosina, que na Índia ela apresenta altos índices de cura, por volta de 95%. Entretanto, aqui na América do Sul ela não é muito eficaz. Por conta de todos esses problemas, toxicidade, tratamento longo e a capacidade desses parasitas desenvolverem um mecanismo de resistência, buscam-se novos alvos anti-leishmania. Um deles é a síntese de purinas. O metabolismo de purinas ele é importante tanto para a síntese de DNA, RNA e outros metabólitos. E essa captação de purinas ela é indispensável para a sobrevivência desses parasitas. Os mamíferos eles sintetizam purinas através do via de novo. Os parasitas eles não sintetizam purinas. Então, eles desenvolveram um complexo mecanismo para captar essas purinas pré-formadas do hospedeiro. Essa é a via salva. Essa imagem é para demonstrar o quão complexo é a síntese utilizada por esses parasitas, que é a via salvage, em comparação com via de novo, que é utilizada pelos mamíferos. Bom, baseado então que a síntese de purinas é indispensável para a sobrevivência desses parasitas, nós optamos por utilizar uma droga que é um análogo de purina, é a tubercidina. A tubercidina ela já foi descrita como um potente agente antiparasitário, ela tem uma estrutura similar à adenosina, que possibilita a incorporação dos ácidos nucleicos, tanto de micro-organismos quanto de células mamíferas. Então, o que ela faz? Ela consegue inibir a síntese e o reparo de DNA e consegue acumular na fita do DNA. Essa tubercidina também já foi descrita como eficaz nos casos de xistossoma, trypanosoma gambiense e leishmania. Então, o nosso trabalho ele se objetiva de obter linhagens mutantes de Leishmania major e Leishmania amazonense resistentes a essa droga, a tubercidina, visando compreender essa síntese de purinas que é o alvo. Então, a nossa metodologia, nós selecionamos cromastigotas, células selvagens e submetemos a concentração de droga. O início, a primeira concentração utilizada foi 0,23 micromolar de TUB. Por quê? Porque esse valor ele já foi descrito como eficaz responsável pela morte de 50% das células. Então, nós fomos submetendo esses parasitas a diferentes concentrações até obter 5 micromolar de tubercidina. Então, passamos a chamar esse mutante de TUB-R5. E esse TUB-R5 foi submetido a testes funcionais. Nosso primeiro resultado, ele baseia-se na curva de crescimento. Então, aqui dá para observar o número de células em decorrência do tempo
E essa curva vermelha, ela representa o mutante, tanto o Leishmania major quanto o amazonense. E dá para perceber que o crescimento dos mutantes ele é mais lento do que o crescimento do selvagem. Isso ocorre provavelmente por conta da adaptação desses mutantes ao cultivo com presença da droga. Após isso, nós resolvemos então avaliar a curva de inibição desse crescimento e submetemos os parasitas mutantes, junto aos selvagens, a concentrações diferentes de droga. Então, nós temos o número de células vivas em concentrações diferentes de droga. É possível observar aqui, tanto em major quanto em amazonense, que eles estão adaptados a altas concentrações de droga, porque aqui é a linha do mutante em relação ao selvagem, tanto em major quanto em amazonense. Obtém-se, então, que a razão de resistência da Leishmania amazonense é 43 vezes mais resistente que o selvagem e a major ela é 32 vezes mais resistente que o selvagem. Então, isso indica que há alguma relação ao mecanismo de resistência. Para observar se essa resistência está ligada à amplificação gênica, nós fizemos testes de PCR em tempo real. Nós utilizamos marcadores específicos para TOR e para proteína hipotética, que eu já vou explicar. O TOR é uma proteína que já foi descrita como eficaz no mecanismo, foi descrita como relação ao mecanismo de resistência em Leishmania amazonense. Então, nós fizemos uma relação da TOR com o GAPDH, que é um controle basal do Leishmania selvagem com cópia única. E aqui no teste de PCR dá para observar que houve um aumento no número de cópias do mutante, tanto LM quanto LA, que é a major e a amazonense, em relação ao GAPDH do selvagem. Nós também testamos depois com uma proteína hipotética. Essa proteína ela está sendo caracterizada no nosso laboratório. Ela faz parte da tese da minha orientadora, Juliana Uck. Ela é hipotética por quê? Porque a função ainda não foi descrita, mas nós sabemos que há uma relação com o mecanismo de resistência. Então, essa relação foi feita também com o GAPDH da Leishmania selvagem. E houve também um número no aumento de cópias de Leishmania major mutante e Leishmania amazonense mutante em relação ao GAPDH da selvagem. Bom, tanto em amazonense quanto em major. Isso em relação ao selvagem é possível observar a queda. E o mutante continua com a resistência. Nós fizemos também uma tabela de resistência cruzada. Essa tabela, nós relacionamos drogas que não têm relação com o mecanismo de resistência, pentamidina e glucantime, e também com allopurinol, que tem certa relação. E é possível observar que não houve resistência cruzada. Aqui, os parasitas selvagens encontram-se paralelos, o valor muito semelhante ao mutante, em relação às drogas que eu citei. Agora, já na tubercidina é possível observar grandes diferenças. São esses destacados em azul. Então, isso indica que a tubercidina faz realmente parte do mecanismo de resistência desses parasitas. É seletivo de tubercidina. A nossa perspectiva para o trabalho é fazer da cultura bruta, pegar uma seleção dos clones e nessa seleção fazer uma análise populacional para se obter mais informações. Meu muito obrigado vai para minha professora de graduação que está aqui, que me permitiu os primeiros passos, a minha família linda, maravilhosa que eu ganhei no laboratório, Edith, minha mãe. Ela é disputada. A Ju, que tem muita paciência para me ensinar, porque eu entrei nua e crua. A Marcela, coitadinha, PCR. E todo mundo. A Múcia me ajudou demais. Eu tenho muitos colegas maravilhosos, outros grupos que eu também procurei, então eu quero agradecer muito.